Muito boa noite para você que acompanha a programação da Rede TV Rondônia pelo sistema Gurgas de Comunicação. Estamos aqui com a sabatina das eleições 2022, entrevistando hoje o candidato a governo do estado de Rondônia neste segundo turno, Marcos Rogério, do PL. Léo Ladeia. Candidato, o senhor conhece muito bem as questões da regularização fundiária, até por sua origem, por estar ali no centro do estado. E esse é um problema que eu acompanho aqui desde que cheguei em Rondônia, desde 1990, e até hoje eu já vi muita promessa e pouca concretização em termos disso. Qual será a sua atitude como governador para, digamos, em 4 anos, resolver, zerar essa questão? Olha, Léo, esse tema é um tema central e nós vamos priorizar ele no governo Marcos Rogério 22. As pessoas hoje têm problemas no campo, com financiamento, insegurança jurídica, por falta de regularização fundiária. Mas esse não é um problema apenas do setor rural, não. Também nas cidades. Nós temos muitas áreas dentro das cidades que são áreas do governo do estado, né, e que estão ocupadas, as pessoas morando em cima, e não conseguem documento porque a área é a área estadual. Então, regularização, nós vamos atuar em 3 frentes. A primeira frente, aquelas áreas que estão dentro das cidades e que são do estado, nós vamos liberar essas áreas para os municípios para fazer a regularização fundiária. Você quer um exemplo disso? Lá no Calama, lá no distrito de Calama, tem áreas lá ocupadas, a população morando, e é do estado. Não tem por que o estado ficar com essas áreas, né, onde está habitada, né, virou distrito, virou cidade, né, e o estado fica aguardando como se ele fosse retomar essas áreas para si. Repasse para o município, ajude o município no processo de regularização fundiária e entregue o documento para as pessoas. Isso nós vamos fazer. Segundo, você tem áreas federais dentro das cidades também, né? E aí, com o acesso que tem, eu já havia começado esse trabalho junto à SPU Nacional, através da nossa Secretaria de Regularização Fundiária de Porto Velho. Algumas áreas nós já liberamos, outras estão avançando bem, e nós vamos ajudar nesse processo para entregar. Tem bairros de Porto Velho que são bairros, né, o Nacional, por exemplo, é uma área da UNIR, da Universidade Federal. Eu já comecei a mediação para liberar essa área, né, para o município de Porto Velho, para entregar para a população que está lá em cima. Como governador, eu vou liderar esse processo. Em relação ao setor rural, aí a missão é um pouco maior. E o que é que nós vamos fazer, Léo? O INCRA, embora seja importante, o INCRA hoje, o INCRA envelheceu, não tem novos quadros, não houve contratação, não tem servidores. Então, eu coloquei recursos para fazer regularização fundiária no INCRA, mas não dá conta, porque não tem braço para poder fazer na prática. Tem avançado muito. Bolsonaro tem liberado muitos títulos, mas do volume que a gente precisa, ainda falta muito. Nós temos mais de 25% das áreas de Rondônia, são áreas livres, que a gente pode chamar para dentro do governo do estado, através de uma estrutura com a Secretaria de Regularização ou Instituto de Regularização, e a gente fazer essa regularização através do governo do estado de Rondônia. Isso nós vamos fazer. Vamos montar, não colocar lá 10, 20, 30, 60 pessoas, como fez o governo num convênio para regularizar. É chamar para o governo do estado a responsabilidade de fazer regularização fundiária. Eu já estou dialogando sobre isso com o presidente nacional do INCRA, dialogando com o presidente Bolsonaro e com a superintendência em Rondônia. Roraima já fez isso, o Amapá já fez. Nós vamos fazer em Rondônia. Regularização fundiária vai ser um tema central para nós também. Além do zoneamento do estado, porque tem muitas propriedades hoje com problema para entregar o seu rebanho no frigorífico ou a sua safra nas trades, porque não tem o zoneamento. Essa também é outra prioridade nossa. Trazendo ainda para esse assunto, na mesma linha, candidato, como que será a sua política em relação ao meio ambiente? E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como vai enfrentar as questões das antigas áreas de preservação e das 11 recém-criadas. Olha, a questão ambiental é uma questão que não dá para a gente fugir dela, né? E o termo é sustentabilidade, é o equilíbrio, né, entre a preservação e o desenvolvimento. Né? O homem está no centro do meio ambiente, então não dá para tirar da equação ambiental, né, o homem, né, o ser humano. Né? Às vezes eu vejo debates aí acalorados sobre o meio ambiente, colocando o tema como se o homem não existisse. Né? O homem é o personagem central do meio ambiente. O que a gente precisa estabelecer é uma política de controle com equilíbrio. Agora, muitas áreas foram criadas em Rondônia por decreto, de maneira, a meu ver, equivocadas, e que nós vamos ter que enfrentar isso. Sou pena da gente ter que enfrentar um conflito, uma coisa muito ruim para o estado de Rondônia. Eu conheço essas áreas, né? Eu conheço as pessoas que estavam em cima, muitas áreas tinham documentação, né? De repente, num decreto,
virou área de reserva. Então, nós vamos ter que estudar isso. Há uma equipe nossa hoje já debruçada sobre isso, estudando isso, e se depender do Marcos Rogério, essa é uma pauta que eu tenho coragem de enfrentar para rever, né? É garantir, repito, garantir a sustentabilidade. De repente, você tem outras áreas que você possa assegurar como área de proteção, como área de preservação, mas liberar aquelas áreas que são áreas de cultivo, né? De grãos, né? Da pecuária, enfim. Outra coisa, Janaína, Rondônia é um dos estados, e a gente tem que valorizar muito isso, Rondônia é um dos estados que tem o maior ativo ambiental do mundo. Ninguém preserva tanto quanto nós. Nós temos as reservas nacionais, os parques nacionais, os parques estaduais, nós temos a reserva legal dentro das propriedades, ou seja, nós preservamos muito e somos cobrados, né, em razão das áreas de cultivo. Então a gente tem que enfrentar isso sem preconceito, com muita honestidade, dialogando com quem está em cima da terra e dialogando com quem faz essa defesa da questão ambiental de maneira equilibrada, serena. Você é um governador, né, da ponderação, do equilíbrio, defender quem produz, né, e defender também o ativo ambiental. Inclusive, transformar esse ativo ambiental que nós temos, né, em receita para o Estado, em receita para quem está na terra preservando. Né? Nós temos que, o crédito de carbono tem que ser transformado em ativo, é um ativo econômico, ele tem que render receita para o Estado, né, para o particular, enfim, essa é uma política que nós vamos enfrentar. Ô, candidato, eu gostaria, já que tocamos nesse ponto e dessa reserva ambiental que nós temos uma outra reserva ambiental que é muito pouco falada, que é a mineral. E eu sei que isso tem a ver com a União. Nós não podemos fazer muita coisa. Mas o que o senhor pretende fazer com relação à garimpagem? Eu não falo a garimpagem de empresas. Léo, chega a ser insano o que fazem nessa questão do garimpo. Aliás, tem dois temas, né? A extração vegetal, né? A questão do setor madeireiro, que é crucificado como se fossem criminosos. Hoje você tem métodos, né, de extração sustentável, equilibrada. Né? Eu não tenho preconceito, né, com madeireiro, não tenho preconceito com garimpeiro. Né? Assim, o que eu acho é o seguinte, tem gente que bate de frente com isso, mas ele bota uma venda nos olhos para poder enxergar o que está saindo no meio dos dedos. Né? Você proíbe o cara de trabalhar legalmente, dentro de métodos de sustentabilidade, mas enquanto isso, né, a extração ilegal está acontecendo. Olha o que acontece no nosso garimpo, na reserva Roosevelt, lá o diamante. Nunca enfrentaram esse tema, nunca regularizou, mas em algum momento já se parou de fazer a extração ali, nunca parou. Então a gente tem que botar de lado o preconceito, enfrentar o problema, dialogar com a Agência Nacional de Mineração, dialogar com o governo federal, dialogar com as estruturas do Estado, né? Colocar a nossa companhia de mineração do Estado de Rondônia para funcionar de verdade. Hoje funciona como cabide de emprego, com gente incompetente, despreparado, que não atende bem quem está lá na ponta, né? Uma política de distribuição de calcário absolutamente equivocada. Então, esse é um tema que nós vamos enfrentar. Né? Eu penso que... Opa! Na pausa agora, a questão da tecnologia. Candidato... Vamos voltar. Opa, isso. Voltou. O senhor quer finalizar? Ok, vou só finalizando esse argumento aqui. Em relação à questão em relação à questão do garimpo, eu acho que nós temos que enfrentar isso. Esse é um ativo econômico que nós temos. Agora, permitir que o garimpo funcione, né, de maneira equilibrada. Você tem métodos hoje de extração, né, com equilíbrio, né, com recomposição de áreas, né, sem agredir tanto o meio ambiente, recomposição, enfim. Mas nós não podemos botar uma venda no olho e achar que isso não vai acontecer. Vai continuar acontecendo. E o Estado perdendo. Do jeito que está hoje, é muito ruim para a população, que quem perde é a população. Posso, então, dizer que, com relação à garimpagem, o senhor pretende trabalhar para que essa atividade seja regularizada, que deixe de ser algo marginal. E que, com relação à questão ambiental, isso também envolve a questão de INCRA, de IBAMA, de tudo isso. Posso centrar dessa forma? Esses temas, repito, esses temas da questão da madeira, esses temas da questão do garimpo, tem que ser tratado de maneira responsável, com equilíbrio, com racionalidade e sem preconceito. Perfeito. Eu vou tratar esses temas, né, com muita responsabilidade. Obviamente que eu não quero uma prática predatória,
com relação ao meio ambiente tem que ser feito de maneira equilibrada. E você tem mecanismos para isso. E aí sim, o Estado tem que ter uma estrutura na SEDAM para fiscalizar de maneira que a extração aconteça dentro das ferramentas que nós temos hoje, que permite uma extração sustentável. Agora, nós não podemos abrir mão desse ativo econômico. Nós temos um solo riquíssimo, um subsolo riquíssimo. Então, sim, esse é um tema que nós vamos enfrentar, né, e dialogando com o governo federal para a gente poder não abrir mão desse capital que é tão importante para o estado de Rondônia e para o Brasil. Peço licença ao candidato agora, faremos o último intervalo, vamos para o último bloco dentro de instantes, onde abordaremos o assunto da educação. A gente volta já, mas antes quero agradecer aqui os parceiros da nossa sabatina Eleições 2022, Rondocap, Água Mineral Mina Linda, Vinil Artes e Comunicação, Visão Materiais Elétricos e Viane Móveis e Estofados. A gente volta já.